Amados irmãos, boa tarde. Que todos nós possamos, através da palavra, recebermos luz, recebermos fortalecimento e sabedoria do alto e aprendermos verdadeiramente como servir a Deus da forma que o agrada. O irmão Tiago, servo do Senhor, ele ensina em sua epístola, no capítulo 1, versículo 19 em diante, dizendo: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Meu Deus do céu, que riqueza! Irmãos, claro que eu posso, como servo do Senhor, argumentar, ministrar, pregar em cima desses versículos. Mas a minha pergunta é: será que é preciso? Se todos nós tivermos um coração disposto a meditar nesses versículos, seremos ajudados grandiosamente a aprender a viver segundo a vontade do Senhor. Aqui nós vemos a importância da transformação da nossa mente, do novo nascimento, de abrirmos mão de vivermos na velha criatura. Aqui o Senhor, Ele ensina, através do seu servo, que nós devemos sempre ter disposição de ouvir a palavra de Deus, conselhos dos irmãos, dos pais. Sempre devemos estar dispostos a agir com calma, pois aqueles que estão dispostos a ouvir e são tardios ao falar e tardios a se irar, eles permitem que Deus intervenha naquela causa. Eles permitem que Deus faça justiça. Mas quando o homem, ele não escuta, ele só quer falar, ele quer estar no controle da situação. Quando o homem, ele age com ira, na força do braço, então a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então o homem fica sozinho. Deus trabalha no tempo, Deus é longânimo, Deus é paciente. Por isso nós não devemos nos deixar levar pela carne, mas devemos confiar e esperar no Senhor. O que devemos também, como diz no versículo 21, é nos despojar de toda impureza e acúmulo de maldade. Olha aqui o que impede muitas vezes que a gente sirva ao Senhor da forma que Ele deseja. É a impureza e o acúmulo de maldade. Porque somos impuros e maldosos, julgamos também os outros assim. E assim nos falta
força, dedicação, de se doar como o Senhor Jesus espera dos seus servos. Isso é um perigo, porque isso daí impede que recebamos a coroa da vida. Sabe aquele pensamento que quando na vida da igreja o Senhor diz, faça isso, se doe com aquilo, faça aquele outro, e a gente já começa na nossa mente ver um monte de coisas erradas e argumentar e julgar de uma forma errada as coisas. Sabe quando a gente fica buscando pretexto para não fazer o que o Senhor quer ensina através da sua palavra? É por causa da velha criatura, é por causa do homem caído, da mulher caída que habita na nossa alma, no nosso corpo, que o Senhor quer transformar, mas que não é fácil, é uma guerra constante. Por isso, aqui a palavra de Deus ensina que para Deus ter caminho, para nos tornar bem-aventurados, a gente tem que primeiro se despojar de toda a impureza e acúmulo de maldade, para então acolher a semente de Deus, que é a palavra de Cristo, que é o evangelho do reino, que tem sido em nós implantado para gerar Cristo, gerar o reino de Deus através das nossas vidas. E é essa mesma palavra, o evangelho do reino, que é poderoso para salvar a nossa alma, para nos livrar da jena de fogo, da disciplina, dos açoites, do perder a coroa da vida. Porém, como vemos, quando a palavra em nós implantada está crescendo, quando a gente deixa de ser apenas ouvintes e nos tornamos praticantes da palavra. Que os irmãos possam entender através da palavra que o que salva a nossa alma é praticar a palavra de Deus, é ser funcional no corpo de Cristo, é servir a Cristo como colaboradores, cooperadores, evangelistas, pastores, profetas, contribuintes, é sermos funcionais em seu corpo e assim lutarmos pela expressão e vontade de Deus na face dessa terra. Aqui a palavra é muito clara da importância de nós nos tornarmos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a nós mesmos. Muitos cristãos se encontram enganados. Eles pensam que está tudo ok, que está tudo certo e que está tudo beleza perante Deus. Por quê? Porque eles assistem uma reunião, porque eles assistem lá um pregador que faz oração, porque eles às vezes pegam a Bíblia e leem um pouco e pensam, eu faço a minha parte, eu oro, eu leio a Bíblia, eu ouço pregadores, mas o que eles praticam da palavra? Como eles servem o cabeça que é Jesus Cristo? Qual o fruto que Deus Pai tem da vida deles? Muitas vezes não tem fruto do tempo, da dedicação, dos recursos, das intercessões pelos irmãos, da pregação e dedicação à palavra, não tem fruto nenhum. Estes estão se enganando. Deus Pai abençoe que nós possamos enredá-los em Cristo no Evangelho verdadeiro enquanto há tempo, porque chegará o momento que não haverá mais tempo. Só trevas, choro e ranger de dente para o servo negligente e preguiçoso que enterrou o talento do seu Senhor. No versículo 25 diz, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, ou seja, a lei de Cristo, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se eu pratico o que Jesus Cristo tem me ensinado através da sua lei perfeita, lei da liberdade,
Claro que eu não posso usar dessa liberdade para dar ocasião à minha carne, servindo a Deus de qualquer jeito. Se eu uso dessa liberdade que Deus me dá, da religiosidade, do mecanismo religioso para servir a Cristo em espírito, adorar a Deus em espírito e em verdade, em comunhão com os irmãos, perseverando na doutrina dos apóstolos, partindo o pão, lutando pelo avanço do reino de Deus, então com certeza eu serei bem-aventurado no que eu realizar. Deus será comigo. Deus estará abençoando as obras das minhas mãos. Para Deus abençoar as obras das minhas mãos não está relacionado a uma campanha de oração, a uma campanha de tantos dias em alguma denominação, templo religioso, mas está relacionado em eu levar em conta e servir a Deus com temor e tremor. Assim, serei bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã, é nada. Alguém se diz religioso e fala pelos cotovelos, é fofoqueiro, fala que nem as pessoas do mundo, né? Vive falando aí palavrões, gírias, é um sal insípido. A sua religião é nada, é só aparência, não tem realidade, porque a religião pura e sem mácula, segundo o contexto, é ouvir e praticar a palavra de Deus e também visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, uns cuidarem dos outros, os mais fortes cuidarem e ajudarem a carregar os fardos dos mais fracos e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo, ou seja, santo, santa, separado por Deus Pai em Cristo Jesus, separada por Deus Pai em Cristo Jesus. O desejo do Senhor é que a gente seja incontaminado do mundo. O mundo está na festa, o mundo está no boteco, o mundo está nas séries, nos filmes. O povo de Deus tem que estar na Bíblia, o povo de Deus tem que estar na reunião, o povo de Deus tem que estar em oração, o povo de Deus tem que estar em Cristo Jesus. Que todos possam receber essa luz e serem fortalecidos em servir ao Senhor da forma que o agrada. Que todos nós possamos entender que assim como nós também sustentávamos o mecanismo do mundo, os traficantes, os botecos, as vaidades, hoje Deus Pai conta conosco para sustentar o seu reino. E que quando nós temos encargo de realmente honrá-lo com alegria, é Ele quem faz com que a sua bênção também esteja em nossos celeiros. Nós somos o povo do reino e Deus Pai conta com os concidadãos do seu reino para o seu reino avançar, que não venhamos a perder o encargo pela sua obra, de nos dedicar, de praticar a verdade que temos ouvido, antes juntos venhamos ser o testemunho do Senhor, o candelabro aceso na face dessa terra. O Senhor deseja que nas reuniões o seu povo esteja reunido, que a palavra verdadeira seja pregada, que a sua obra tenha recursos para avançar. Se agirmos com temor e tremor ao Senhor, seremos bem-aventurados no que nós realizarmos. Porém, se formos ouvintes negligentes, então sofreremos o dano e veremos que o Senhor não está conosco naquilo que realizamos. Que todos possam ser edificados e enredados no Rei dos Reis, Jesus Cristo. A paz seja convosco, irmãos. Parabéns para você que veio até aqui estudando a palavra. Certamente mais azeite foi colocado na sua vasilha e você está se preparando com vigilância e prudência para se encontrar com o noivo.